Tem uma frase do Leon Blois que ele diz: Deus só fala de si mesmo, né? Deus não tem outro assunto. E a rigor, quer dizer, não existe outro assunto que não possa de alguma forma estar encaixado no próprio Deus, porque fora de Deus não há nada. Então, não só a Escritura como a própria natureza são como que, como diz aquele salmo, eles cantam a glória de Deus, ou cantam, né? Eles estão falando de toda a criação simboliza um aspecto da divindade, outro. É como se a própria criação fosse um símbolo, o cosmos inteiro, do próprio Deus. Quando a gente diz no credo, né, e na teologia também se diz isso, que por Cristo todas as coisas foram feitas. E se você entender o Cristo como o Verbo de Deus, né, você pode dizer que há uma, aspas, primeira encarnação do Cristo no próprio cosmos como um todo, né? Que o cosmos como um todo, ele é uma imagem do Cristo também. Então você vê na obra de Santo Agostinho, isso é muito forte, particularmente no livro sobre a Trindade. Ele, em todas as coisas, ele fica buscando um símbolo da Trindade e encontra, né? Um dos, não me lembro nem citar lá no Agostinho, mas deve estar, um dos símbolos mais tradicionais disso é o Sol, que em sua própria substância, vamos chamar assim, ele é um símbolo de Deus Pai, né? A sua luz é um símbolo do Filho e o calor é um símbolo do Espírito Santo. E isso não está separado, são três aspectos, mas que acontecem sempre juntos, né? E é mais ainda, porque quem é enviado é a luz e é o calor, né? Ou seja, o Pai mesmo não, como se diz na tradição, ele envia, mas não é enviado em nenhum momento, né? Então, e é através da luz, ou seja, do que corresponde ao verbo, que nós inteligimos as coisas, né? E é o calor que dá a vida, como a gente diz no próprio credo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Dominum vivificanter, né? Ou seja, aquele que vivifica. Também você pode pensar que a luz, ela de uma certa forma, a luz, a luminosidade, ela alcança mais longe do que o calor, né? E na medida que você se aproxima, você vai sentindo mais o calor. E de uma certa forma a luz também vai se acentuando, né? E na própria Escritura, se bem que aí já seria, o sol também é visto como um símbolo do próprio Cristo. É o sol de justiça.
O nascer do sol é identificado com a ressurreição também, né? Quando o Cristo na cruz é abandonado pelo Pai, né? O sol é coberto pelas nuvens também, né? Como se assim, se estabelecem as trevas, né? Ele desce até... ele humilha-se até o lugar mais baixo possível, né? Para depois ele ascender. E tradicionalmente, na edificação de uma igreja, a primeira coisa que se faz é estabelecer o ponto onde vai ser o altar, né? E esse ponto é estabelecido também ou melhor, esse ponto é também orientado, né? Quer dizer, você estabelece um lugar que geralmente é o topo de uma montanha, o que já lembra também o próprio Calvário, não só o Calvário, mas o Sinai, o Tabor, as montanhas, né? Que também são um símbolo do eixo do mundo, né? E o próprio Calvário é uma montanha, e ali a cruz é cravada no centro dessa montanha, e estabelece também os dois eixos, né? O eixo vertical e um eixo horizontal. Então é como se o altar, o lugar que é o coração, que é também um símbolo do sol, o coração, que tem essa dupla natureza. Vocês já viram essa imagem do Sagrado Coração, que tem raios retos, né? Raios luminosos e raios de calor, né? Como é que chama isso? Ondas, né? Tem raios luminosos e ondas. Ou seja, corresponde a esses dois aspectos, o aspecto luminoso e o aspecto calorífico da luz, né? Então o coração ali é identificado com o próprio Cristo, mas por um outro lado também você tem essa trindade de relações, né? O coração, a luz que ele irradia e o calor que ele irradia, né? Também a intuição intelectual é atribuída ao coração, não ao cérebro, né? Então o coração corresponde à inteligência propriamente dita, e o cérebro o seu reflexo na razão, né? E o coração também é o centro da vida orgânica. Então, o sistema que se costumava usar você define o ponto onde vai ser o altar e você coloca ali um eixo, você coloca um bastão. E você marca a sombra que o Sol, ao longo do ano, delimita desde o solstício de verão até o solstício de inverno, né? De maneira que você vai ter um triângulo ali, que vai, aí sim, você unindo os lados do triângulo, você estabeleceu o quadrado, o que vai ser o templo, né? Ou a cruz do templo, né? Então a igreja, tradicionalmente, ela é orientada para o leste e para o equinócio, para o ponto onde o Sol está no equinócio.
e portanto na Páscoa, né? Então quando na manhã de Páscoa, quando Cristo ressurge, essa luz que vem do vitral, em geral, quando a igreja tem um vitral no seu fundo, né, ela aparece centralizada, né? Ela está alinhada, vamos dizer. Só aí você já vê que tem uma íntima relação entre a construção do templo na Terra e a estrutura do macrocosmos, né, dos movimentos dos astros, considerando aí o Sol como um astro, né? Então a liturgia, a missa, era realizada orientada para o Sol, para o Oriente, né? Enquanto as outras duas tradições ocidentais, os fiéis rezam em direção a um ponto terrestre, que é o centro geográfico, né, sagrado dessa tradição, né, os judeus para Jerusalém e os muçulmanos para Meca. Os cristãos têm uma orientação, vamos dizer assim, supralunar, né? Eles se orientam pelo próprio Sol e não por um fator terrestre, né? Quer dizer, os outros se orientam como que por um reflexo disso já na Terra, né? Enquanto nós nos orientamos pelo próprio verbo divino, né? Então, mais do que uma missa orientada para o tabernáculo, como se pensa, e como alguns pensam quando refletem sobre o rito, o que hoje se chama de rito extraordinário, ou seja, a chamada missa de Pio V, ou o rito tridentino, ele na verdade era orientado para o leste, né? E todos rezavam para o Sol, quer dizer, não para o Sol enquanto, não idolatricamente, mas para o Sol como um símbolo do Cristo, e de onde vem a luz, luz da luz, né? Então, na própria estrutura da igreja, do templo, né, você já tem essa passagem que dizem que no rito do batismo se fazia isso, quando você diz, o padre pergunta para o batizando, né, tu renegas a Satanás e as suas obras, ele renegava de costas para o Sol, ou seja, de frente para o oeste, que é a região das trevas, onde o Sol se põe, né? E depois, quando ele aceita o Cristo, ele se volta para o Oriente, né? Então, quando você entra numa igreja, você está fazendo esse movimento novamente, você está saindo das trevas para a luz, né? Você está entrando num espaço, e esse seria, vamos dizer assim, um primeiro símbolo a se pensar em termos da igreja, que é: eu sou a porta, diz o Cristo, né? Então o portal da igreja é exatamente essa passagem através do próprio Cristo, das trevas para a luz, né? E portanto o templo, se eu não me engano, a palavra templo vem de uma raiz que significa recorte, separação. Não sei se alguém tem essa informação de cabeça. Ele é um espaço consagrado que cria uma ruptura, vamos dizer assim, com o mundo no sentido cristão,
expressão, né? Não com o cosmos, mas com o mundano, com o mundo cotidiano do tempo, e você entra numa dimensão extra ou supratemporal. E se você pega, especialmente se você não entra numa igreja neogótica, que a gente tem no Brasil vários, uma basílica como a de São Bento, a gente tem claramente essa sensação, né? Porque a própria estrutura dela impede um pouco a chegada dos ruídos. A igreja de São Bento, ali no centro de São Paulo, que é no meio, assim, no coração da balbúrdia, né? Quando você entra, você encontra uma outra atmosfera que o próprio templo dá, né? Você imagina, quer dizer, pense na diferença disto com esses salões que muitas vezes se faz hoje como templo, como igreja. O ruído continua, porque vaza, ele está muito exposto, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é um dos problemas hoje. Com a ideia de aproximar a igreja, que veio lá do adjornamento do Concílio Vaticano II, que em essência não tem problema nenhum, pelo contrário, era preciso fazer isso mesmo, era preciso retomar, que a igreja começasse a falar para os homens atuais. Mas parece que em vez de ela falar para os homens atuais, ela começou a falar como os homens atuais, né? Acreditando que estava fazendo isso. Quer dizer, acho que houve não foi só um desentendimento, porque hoje a gente sabe que havia muitas forças já dentro da própria igreja cujo objetivo era destruí-la por dentro, né? Então isso não aconteceu só por uma falta de entendimento, mas aconteceu também por uma intenção externa à igreja, mas que estava ali dentro. Mas o que acontece, e está muito na mente dos nossos católicos hoje, pelo menos aqui no Brasil, é um pouco o oposto. Quer dizer, em vez de falar com o mundo, se começou a falar como o mundo, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, na música, que a música em geral que a gente escuta dentro das igrejas hoje é o mesmo tipo de música que a gente escuta fora, né? E o que as pastorais justificam isso com a ideia de não, mas é preciso conversar com as pessoas contemporâneas, é preciso dialogar, as pessoas não têm que chegar na igreja e estranhar, né, e se sentirem estranhos àquele ambiente. Digo, depende do ponto de vista. Por um lado é verdade, por um outro não é, porque não é que você se sinta estranho no sentido de sentir-se estrangeiro, mas se você entra num templo, vamos pensar na Basílica de São Bento, ali em São Paulo, quando você entra ali, você percebe não que você é um estrangeiro, mas que aquele lugar ali é muito diferente do mundo ali fora onde você estava. Há uma ruptura de fato, né? E de novo, voltando ao simbolismo da porta, do portal, essa porta ela representa exatamente essa passagem, né? Do mundo, vamos chamar, profano, para o mundo sagrado. Aquilo ali é um lugar sagrado. É como Deus diz para Moisés no Sinai, né? Tira essa sarça ardente, né? Descalça as sandálias, porque este aqui é um lugar sagrado.